Graça e paz, meus amados, em nome de Jesus. Chegamos finalmente aí ao sábado, aguardando aí os portões aqui se abrirem para começar o expediente. Trabalho sábado também. E um sábado de chuva aqui no Rio de Janeiro, né? Passei por alguns locais que estavam completamente alagados, locais que têm rios totalmente cheios, por conta de matos e também por conta do bom senso do cidadão de despejar lixo, entulhos nas encostas dos rios. Isso é terrível, sabe? Sem palavras com relação a isso. Não consigo entender porque as pessoas fazem isso para si mesmo. Até os que moram no alto do morro, né? Porque vai alagar lá embaixo, mas os dejetos de suas privadas e, e de seu quintal, ele não vai descer para o canal, porque está entupido, não tem para onde escorrer, vai transbordar por dentro da tua casa e pelas suas áreas. Incrível, as pessoas não têm bom senso, mas falando propriamente com relação às catástrofes, a catástrofe que tem ocorrido no Rio de Janeiro, né? As enchentes, as encostas sendo é, com deslizamento e as pessoas ali apreensivas, com medo, né, de desabamento, soterramento, enfim, isso tudo assusta as pessoas pela demanda de chuva, o excesso, mas também pela falta prática de um governo de municipal, estadual, de poder fazer a sua parte, né? De contenções, de deslocamento de pessoas para uma área mais segura, com um local adequado para poder fazer a sua habitação. Uma prática de moradias, enfim, erros de tudo quanto é lado. Mas falar de um Deus para momentos como esse, para alguns, vem a ser um alento, uma palavra de conforto, mas para outros pode entender como uma afronta, né? De olhar a sua própria condição ou as pessoas olharem a condição de outros e dizer assim, que Deus é esse que permite essas coisas. Eu digo que isso acontece porque nós, como seres humanos, nós mesmos fazemos com que esse mal sobrevenha sobre nós, sabe? Nós não pensamos como convém, não agimos como convém. Assim é o indivíduo, não tem o que pensar diferente disso. Mas a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, nos traz uma palavra de esperança para que a gente possa entender, compreender e sobreviver em meio a tudo isso, principalmente nas nossas questões emocionais. Elas são importantes demais. A palavra diz assim: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado é porque Deus, ele tem separado, escolhido, ele tem nos visto como algo prazeroso para ele, mesmo com as nossas mazelas, e ele se entristece muito com isso, mas ele nos justifica pelo seu sangue derramado na cruz. Mas isso tem um processo na nossa vida, tem um processo de interesse, né, de pessoalidade do indivíduo para com Deus. E continua, por meio do qual obtivemos também a entrada pela fé. E essa graça na qual estamos firmes e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o processo dessa felicidade está ali no nascimento de Jesus Cristo e no advento de sua cruz e no seu renascimento, né? Ali na sua ressurreição. Esse advento de Cristo, ele nos deu essa graça da salvação. Ele nos ofereceu esse caminho. A morte já não tem peso sobre nossas vidas quando nós desejamos Cristo para nós. O inferno, ele já não faz parte de nossa vida quando desejamos Cristo para nós. Então essa graça que Deus nos dá é o caminho da felicidade, da alegria. Não é o momento de prazer carnal, que é a bebida, que é a glutonaria, que é as fanfarrices, enfim.
Não é isso que é a alegria ou esperança, mas a esperança e a alegria está somente no Senhor Jesus, sabendo como proceder com a nossa vida diária, no dia a dia, respeitando pessoas, fazendo o que é justo, o que é correto, e tudo fica muito melhor para todos. Assim deveria, né? Quando um pequeno grupo age desta forma, as coisas vão muito bem. Mas quando age ao contrário, nada vai bem. E continua no versículo 4, 3. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Falei das lutas, né? Das lutas, das perdas que alguns acabam tendo com as chuvas, com as mazelas de nossos governos estaduais, municipais, com as mazelas dos indivíduos ao redor, né? Mas em meio a essa tribulação e essa loucura, e quem sobrevive, ela acaba produzindo paciência nas pessoas. Em dado momento, há uma explosão de sentimentos, às vezes quase que incontroláveis. Mas essa explosão, ela produz paciência, né? E nós aprendemos com tudo isso, porque aprendemos que não temos controle sobre muitas coisas. E aprendemos que o quanto precisamos de Deus. A dor faz isso também na gente, no indivíduo. Mas ele diz aqui também no versículo 5 que a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. E o 4, o anterior, e a paciência, caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Olha, tremendo. Tremenda essa construção que Deus faz dentro de nós, em meio a tantas lutas. Meus queridos, não tem como não ser diferente de ter um Deus em que, em meio às mazelas cotidiana de ambas as partes, sociedade, desgoverno, enfim, o Senhor está sempre conosco, nos ajudando a criar uma esperança em nós. E essa esperança é um caráter, e é um caráter a sobrevivência de nossa vida, a paciência e o cuidar de Deus sobre nós. E a esperança que nós temos é aquela em que nunca morre, que se chama Jesus Cristo. E nós, quando aceitamos Ele como o único Salvador de nossa vida, quando confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus e entregamos a nossa vida a Ele e procuramos servi-lo dentro de uma vida de caráter, uma vida de honestidade, de paciência e de perseverança, a eternidade ninguém nos tira. Porque a carne aqui nesta terra pode acabar, mas o espírito continua por eternidade. Ou com Deus, ou com o inferno. Isso é uma escolha de cada um de nós. Que você faça a boa escolha na sua vida. Escolha Jesus. Pai de amor, em nome de Jesus, eu te oro por essas vidas que acessam este momento. Acreditando ou não nas palavras e na leitura dita, seja, Pai querido, imputado a cada um o teu juízo, assim como é imputado sobre a minha vida, sobre a vida dos teus filhos. Meu Senhor, em nome de Jesus, não somos melhores do que ninguém, mas escolhemos o melhor para a nossa vida, que é a Ti. Tu é a esperança e a perseverança de nossa vida. Abençoa, Pai querido, aqueles que Te procuram e recebem de todo o coração. Derrama da Tua graça, derrama do Teu Espírito, e a esperança em seus corações seja provada a cada dia por meio da fé. Em nome de Jesus eu te oro, Pai. Amém e amém. E a todos tenha uma boa semana em nome de Jesus.